Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo falando de sinais da volta de Cristo, de forma bíblica. Eu quero abordar hoje a questão da volta dos judeus da Etiópia para o território de Israel, né? O judaísmo na Europa, até como religião, tem o nome de comunidade Beta Israel, ou seja, são remanescentes daqueles que viviam no reino de Israel, que quando os assírios invadiram e destruíram tudo. Então eles todos foram levados para o exílio. Isso está registrado na Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, versos 9 até o 12. E esse povo, junto com o rei Ezequias, foi levado cativo, né, daquele reino chamado Reino do Norte, que era Israel. Naquela época era dividido em dois: Israel em cima e Judá embaixo. O exílio de Judá acabou acontecendo 135 anos depois, exatamente por causa de acordos que foram fazendo ali com os invasores, e aí eles ainda conseguiram permanecer 135 anos ali naquela região de Judá, né? Os dois reinos. Mas acabou que mais tarde Nabucodonosor invadiu e eles foram levados cativos para a Babilônia, até o chamado Edito do rei Ciro, rei da Pérsia, quando foram autorizados a regressarem após 60 anos de exílio. E essa história também está na Bíblia, está ali registrada nos 3 últimos capítulos do segundo livro de Reis. Muito bem. O fato aqui é que a tribo de Dan foi para a Etiópia para se juntarem a um grupo que era remanescente também da rainha de Sabá, que esteve com o rei Salomão em Jerusalém, com quem, segundo os historiadores, teve um filho chamado Menelik. E isso, né, ela foi por causa do conhecimento da época, da sabedoria de Salomão, deu para ele ouro, enfim. Também está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 1, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 9, do verso 1 até o verso 12, aqui na Bíblia. Muito bem. Então, os chamados Beta Israel são a junção desses dois grupos e mantiveram durante esses anos todos a tradição hebraica e da religião judaica. Eles guardavam o sábado, faziam a chamada alimentação kosher, praticavam a circuncisão, né? E eles achavam que eles eram os últimos judeus do mundo e oravam na direção de Jerusalém, porque eles criam numa promessa que está lá registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 11, que fala da promessa da volta a Israel. Eles criam nisso e oravam sem cessar em relação a isso. No século XIX, foi que os outros judeus do mundo acabaram descobrindo que eles existiam. E aí, né, descobriram e começou a tentar algum contato. E aí depois passaram-se o tempo, veio a guerra civil muito forte lá na Etiópia, ali no início dos anos 70, né? E eles, por serem cristãos, eles eram tratados de maneira diferenciada, né? E aí muitos foram mortos, né? Muitos foram mortos. E aí o próprio governo de Israel começou a montar, através do Mossad, que é aquela agência espiã, né, de Israel, começaram a montar operações de resgate. E a primeira foi feita ali por volta de 1975,
a 77, as primeiras operações, né? E também foi nesse período que Israel voltou uma lei chamada Lei do Retorno, que permitia que judeus, né, pudessem voltar ao país. E aí, em razão dessa lei que foi aprovada lá em Israel, pelo governo e pelo parlamento de Israel, o Mossad então começa a buscar grupos, né, desses judeus da Etiópia, da tribo de Dan, ali por volta de 1974, 75 até 77, foram feitas algumas ações. Uma delas foi chamada de Operação Moisés, exatamente porque era o resgate das pessoas, né? Eles usaram ali um país chamado Sudão. Porém, quando os árabes descobriram isso, eles foram lá no Sudão e fizeram pressão, e eles então, Sudão fechou as portas, eles ficaram lá como refugiados dentro do Sudão. Você imagina, Sudão é um país muçulmano, e os cristãos e judeus, principalmente os judeus, ficaram presos lá. A perseguição era tão forte em relação a essa tribo de Dan, que muitos eram obrigados a aceitar o cristianismo, e eles colocavam uma cruz aqui na testa, feita com tinta, né? Eles eram obrigados a usar isso para dizer que eles eram cristãos. Foram, nessa época, resgatados em torno de 8.000. Depois, né, houve esse problema, foi feita uma parada no processo e milhares deles ficaram para trás. A partir de 1991, veja que passaram alguns anos, começou de novo uma nova operação chamada Salomão, e fizeram ali 14.000 resgates, e daí foram feitas várias outras operações, e eu vou chegar agora na última que foi registrada, agora no mês de dezembro de 2020, quando mais 316 Beta Israel também foram resgatados e voltaram para Israel, juntando-se a mais ou menos 152.000 Beta Israel, que já vivem no território de Israel, formando hoje mais ou menos 1,7% da população. Eles têm a pele mais negra, né? E é muito fácil de reconhecer, porque eles têm todo o arquetipo, né? Todo o jeito assim de pessoas lá da Etiópia. Hoje eles têm uma sinagoga lá em Israel, só para eles. São feitos serviços em duas línguas. A língua mais falada por eles chama Amari, e o próprio hebraico. Fica numa cidade chamada Lod, né? Fica ali bem no centro de Israel. No centro de Israel, digo assim, no centro do país, né? Eles ficaram aí cerca de 2.700 anos no exílio. É muito tempo, né? E agora, boa parte ou grande parte deles já está de volta a Israel. E faltam ainda alguns, mas a questão é que está se cumprindo, né? Duas palavras proféticas aqui. Uma está em Isaías 11:11, que inclusive era citada por eles, né? Nas orações, que vai dizer assim: naquele dia, estou com a Bíblia aqui do lado de cá, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar do seu povo que foi deixado para trás, né? E até falado onde aqui, ó, para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, exatamente por onde eles foram, no Egito, em Patros, na Etiópia. Está lá na Bíblia, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas Ilhas do Mar. Então, por causa desse versículo aí, é que eles ficavam orando em direção a Israel, sem saber de nada, né? Até então, depois, né, no século XIX, eles começaram a saber que existiam outros judeus, e eles então oraram. E também há uma palavra que eles criam, né, e creem, que está em Ezequiel 34:13, né, o profeta Ezequiel, e isso é uma palavra escatológica, é um dos sinais da volta de Cristo, um dos sinais da volta do Messias, que fala assim: e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países,
e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel. Vai prestando atenção. Junto aos rios e em todas as habitações da terra. Ezequiel 34:13. Então, eu peguei esses dois textos aí, porque um dos sinais da volta de Cristo é exatamente quando toda Israel estiver reunida. E um outro sinal é também a construção do templo, que já está em andamento. Não sabemos o dia que esse templo vai ficar pronto, mas ele já está em andamento, inclusive aprovado pelos deputados, pelo parlamento, vamos chamar assim, lá de Israel. Então, eu de novo estou dizendo, as coisas estão se conectando, né? Cada detalhezinho é uma conexão para montar um cenário bíblico, para se cumprir as profecias bíblicas, para se cumprir todo o tempo para que Jesus volte. Então, mais uma vez, eu estou aqui para ser atalaia de Jesus. Eu estou avisando, né, para que você não seja pego de surpresa, como foram pegos de surpresa aquele povo que não creu em Noé, e ele foi fazendo a arca, um dia começou a chover. Vocês sabem que Jesus, o próprio Jesus, falou disso. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Que ele mesmo, o próprio Jesus, disse que um dos sinais, né, tá lá em Mateus 24, do 37 ao 39, um dos sinais, o próprio Jesus disse, e como foi nos dias de Noé, estou lendo a Bíblia aqui, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Qual que é o meu papel? Meu papel não é espalhar terror, não, muito pelo contrário, eu sei que eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu estou procurando andar nos caminhos dele. A questão é avisar ainda a muita gente que está dormindo, crentes que estão desviados da palavra, gente que já perdeu a fé e está vivendo a apostasia espiritual, gente que já foi crente fervoroso e que hoje está aí, como diz lá em Minas Gerais, banda voou, né? Quer mais compromisso com nada, né? Acha que a instituição a igreja acabou. Então quero dizer para você o seguinte, né? Lá em Hebreus está dizendo assim, não deixe se reunir como igreja. Você tem que encontrar um lugar, um aprisco que atenda, né, às suas expectativas. Existem diversos apriscos, né? Deus permitiu que muitos apriscos existissem. Procure um que atenda às suas expectativas, que esteja praticando a verdade, esteja pregando a verdade, que esteja praticando a palavra de Deus, e você vá para lá, enquanto é tempo, porque é tempo de buscar a Jesus, buscar a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Os sinais estão cada vez mais evidentes, é só você prestar atenção. Aqui nesse canal tem uma lista de muitos vídeos que eu estou fazendo, com cada um dos sinais que Deus me dá o entendimento que faz parte do processo do arrebatamento da volta de Cristo. Se você quiser, assista os demais vídeos, porque são muitos temas e você vai conectar, né, exatamente os sinais com os textos bíblicos. Abra a tua Bíblia, quando você for ver o vídeo, coloca a Bíblia do teu lado e vá conferindo os textos, para você receber, né, a informação e conferir se ela é verdadeira, né? Faça como os crentes bereanos, tudo eles olhavam se estava na palavra de Deus. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.